Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. É uma bênção estarmos aqui nesta noite juntos, para mais uma vez comungar com o nosso Deus, ter comunhão com o nosso Jesus. Eu gostaria de orar com vocês mais uma vez, pedir a vocês que deixe que o Espírito Santo possa fazer aquilo que Ele quer fazer com cada um de nós. Permita que a palavra de Deus tenha livre acesso para realizar tudo aquilo que o nosso Jesus deseja realizar. Amém? Fecha os teus olhos no teu lugar agora. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero abrir o meu coração para compreender e sentir a Tua presença. Quero colocar a mão sobre a minha cabeça e pedir que as Tuas revelações sejam liberadas, Senhor. Pedir que nada possa vir bloquear o meu entendimento. Mais uma vez a mão no coração, diga: Senhor, eu repreendo todo espírito de resistência à Sua palavra, mas que nesta noite o Senhor realize na minha vida aquilo que o Senhor quer realizar. Que o Teu nome seja glorificado através da minha vida e da minha família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 16. E também Gálatas capítulo 5 e versículo de número 9. Quantos irmãos localizaram? Diga amém. Mateus 16, 16. Aliás, 6. Diz assim, Mateus 16, 6. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Vamos repetir juntos? E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Agora, vamos a Gálatas capítulo 5 e versículo 9. O apóstolo Paulo também pede que estejamos atentos contra o perigo do fermento. Quem achou, diga achei. Leiamos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. De novo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Tomem assento, por gentileza. Eu quero pregar hoje a vocês, trazer a palavra de Deus ao coração de vocês, a respeito do perigo da mistura. Quando nós falamos mistura, segundo o que aprendemos, a gente entende que mistura é eu não me misturar com a pessoa que não é crente, é eu não me misturar com os meus parentes, com outras pessoas. E eu vou mostrar a vocês que tudo tem a ver com a mistura da lei e da graça, com a mistura das obras do ser humano para ser salvo e do sacrifício de Jesus Cristo que Ele fez para nos salvar. Amém? Eu queria que você pudesse dizer ao seu irmão: não por obras, mas pela fé. Mistura tem a ver com o ensino das verdades de Deus misturadas com pitadas de mentiras do diabo. São as teologias de autoajuda, autojustificação mediante o esforço humano. Esta mistura traz confusão para toda a revelação da palavra de Deus acerca de Jesus. Desde o princípio, no jardim do Éden, o inimigo das nossas almas procura confundir e deturpar a palavra de Deus.
O objetivo dele é fazer você errar, entender as Escrituras de forma equivocada e seguir uma vida religiosa confusa e cheia de incertezas. A tarefa do inimigo é confundir a compreensão da igreja a respeito de tudo que Jesus fez por você, com o objetivo de fazê-lo errar e sofrer consequências. Foi assim com nossos pais no Éden, foi assim com o patriarca Abraão, foi assim com a saída do povo de Israel do Egito, foi assim com os líderes espirituais, os fariseus e saduceus daquela época, nos tempos de Jesus, foi assim com a ciência histórica, que Jesus não fora um Cristo histórico, mas um Cristo ilusório, chamado de Cristo da fé, criado apenas pela ansiedade e história de um povo judeu. Foi assim, porque a ciência do nosso tempo tem dito, e um tempo da minha mocidade eu li um livro que fez muito mal para mim, e o título dele era Não Eram os Deuses Astronautas? E esse livro dizia que talvez Jesus fosse um ser mais avançado do que o nosso, que teria vindo com toda a sua tecnologia e feito tudo o que fez. E Satanás sempre vai tentar alguma coisa para fazer você errar, para fazer você não compreender quem Jesus realmente é e o que ele veio fazer aqui. Amém? A que pão Jesus se referia, senão os seus ensinamentos que trariam vida ao mundo? Porque Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Que massa que ele estaria falando? A massa não era o material que eles utilizavam para fazer o pão? A que pão Jesus se referia quando ele disse e deixou bem claro que deveriam ter cuidado com o fermento dos fariseus? O que Jesus quis dizer quando em várias passagens do Novo Testamento ele disse, não se coloca vinho novo em odres velhos, ou ele disse, oxalá fosse frio ou quente, mas como é morno estou para vomitar da minha boca. Não seria porque Satanás inspirou pessoas a duvidarem das verdades que Jesus veio trazer acerca de como Deus iria resgatar o homem caído através do seu sacrifício na cruz, e que mediante a fé, os que crescem nele seriam salvos? Como Satanás não conseguiria destruir ou desmentir as verdades de Deus, ele achou melhor misturar algumas meias verdades. Ele misturou as verdades da palavra de Deus com as suas meias verdades, a ponto do ser humano se achar justo e com seu próprio braço encontrar a salvação. Eu queria que você dissesse para o seu irmão, Satanás mistura as coisas desde o princípio, e o objetivo dele é que você não compreenda o significado do sacrifício de Jesus pela sua vida, e por isso ele te leve a fazer alguma coisa para ser salvo, acrescentar alguma coisinha a mais para ser salvo. E aí está o perigo, meu irmão, porque quando você acrescentar alguma coisa à graça de Jesus, você invalida a graça, porque Deus não dá a glória dele para homem nenhum, ou a glória é tua, ou a glória é dele. Ou a glória é tua, porque você fez por merecer a salvação e lutou pelas tuas obras, pelos seus jejuns, pelas suas orações, ou melhor, pelos seus jejuns e suas orações, você alcançou o que você quer, ou foi pela graça dele? O que Deus disse da auto-justificação no Antigo Testamento? Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia.
Por mais que a gente tente fazer alguma coisa para se justificar diante de Deus, Ele terá a nossa justificativa própria do homem, pelos nossos próprios esforços, como trapo de imundícia. Olhe para o teu irmão e diga: meu irmão, nunca dependa da sua própria justiça. Diga: quem vai te justificar é o Senhor Jesus. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder e já o fez para tornar você justo. Nunca duvide disso. Jeremias 13, 23 fala dessa mistura. Não adianta o homem com seus próprios esforços tentar se justificar. Pode contar ladainha à vontade. Tem gente que chora, mente e erra, mas quando tenta se justificar, chora que parece que é verdade. Os políticos do nosso país sabem fazer isso muito bem, salvo aqueles que são direitos. Mas veja que interessante o que Jeremias diz. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Jesus disse que nós não somos capazes de crescer nem 1 centímetro, se for o caso. Não podemos fazer o cabelo da nossa cabeça crescer. Isaías 59, 16 a 21. No contexto de Isaías 1 a 15, Deus informa por intermédio do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que não havia justo e que o próprio Deus trouxe salvação e justiça. Eu estou ensinando isso a vocês para fortalecer a fé em vocês em um só, que é Jesus Cristo. Em lugar nenhum você deve colocar a sua fé, a não ser em Jesus Cristo. E até eu estava estudando alguma coisa e procurando mais, tenho recebido muita revelação da parte de Deus nas Escrituras, corretamente. Eu acho interessante que é de se pensar, não é? No Antigo Testamento ninguém tinha autorização para chegar até Deus. Quando Deus desce sobre o Monte Sinai, Ele manda cercar o monte e diz assim para as pessoas: afastem-se daqui. Manda todo mundo afastar, retire os animais, porque eu vou descer sobre esse monte. E quem passar daqui para cá morre. Era isso. E quando o Senhor desceu, houve estrondos, o povo ficou com medo, com desespero, até quando Moisés desce com o rosto brilhando, o povo tem medo de se aproximar de Moisés, por conta de tudo aquilo que eles viram que era Deus. O homem não tinha acesso a Deus. Jesus, quando veio, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente que cita esse versículo errado, diz: ninguém vai ao Pai. Não, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida e a porta. Ninguém vem, é por ele, ao Pai, se não for por mim. Amém? E algumas pessoas estudando a palavra de Deus chegam a duvidar se nós podemos orar assim: ó Deus Pai. Porque todas as escrituras de Paulo no Novo Testamento manda a gente se dirigir a Jesus. João 14:14 diz assim: tudo que você pedir para mim, em meu nome, eu farei. Então tem certas coisas que nós vamos precisar aprender. E é isso que eu tenho procurado fazer para louvor e glória do Senhor. Colocar a nossa igreja nos trilhos, para nós vermos Deus começar a operar, Deus começar a fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Amém? Em Isaías 59, 16 a 21, nós vamos ver que Deus diz que não havia justo e que o próprio Deus trouxe salvação e justiça. Eu gostaria, dentro do possível, que vocês manuseassem a Bíblia. É prejudicial vocês ouvirem um pregador sem perceber se assim está escrito na sua Bíblia. E viu, versículo 16,
de Isaías 59, que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Não havia. Na lei não havia um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Versículo 17 fala de Jesus agora. Porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Versículo 18 fala de julgamento futuro. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. 19. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, proteção. Ele virá, e virá, diz, um Redentor de Sião. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, quem é esse Redentor? E virá um Redentor de Sião. Desde lá de trás, eles estão apontando para Jesus e estão dizendo que ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Você, pela sua justiça própria, não pode nada, você não tem como fazer nada. A lei não capacitava o homem a cumpri-la, o homem não conseguia cumprir. Jesus vem, cumpre a lei, crava ela na cruz e cria, e entra com um novo testamento. Isso não significa que tudo que está no Antigo Testamento não tem mais valor. Não é isso. É que o sacrifício, da forma que era, não é mais. Amém? Aí ele diz no versículo 21, quanto a mim, este é o meu concerto com eles, futuro, Novo Testamento. Diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade, da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Veio passando deles, por eles, e chegou até nós, o Espírito do Senhor, e a palavra dele está no nosso coração e na nossa boca. Então concluímos nesta introdução que a mistura tem a ver com o ensino das verdades de Deus, misturadas com pitadas de mentiras do diabo. Esta estratégia maligna da mistura continua em nossos tempos, trazendo confusão para toda a revelação verdadeira da palavra de Deus acerca de Jesus. Amém? Deu para compreender até aí? Agora vamos lá. Compreendendo as sombras do Antigo Testamento. Nós vamos ver alguns versículos que nos mostram que tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento era apenas sombra projetando para o futuro. Tudo que a gente está lendo no Antigo Testamento está dizendo que um Jesus virá, está dizendo que Israel não consegue pela sua própria força. O que Deus queria é que Israel exercesse a sua fé em Deus e acreditasse no que ele poderia fazer, e não pelas suas próprias forças conquistar o que eles não podiam conquistar. O tempo todo Deus está falando isso. E eles pegam aquelas leis todas e eles desmembram aquelas leis, que os 10 mandamentos foram desmembrados em 613, não é? Regulamentos. Quando se pega aquele manto, eu vou usar essa expressão, que o judeu usa, tem praticamente 613, como se fossem filactérios, que eles ficam orando. Eles pegam e vão lembrando de lei por lei. Já viu? Pergunta para o seu irmão, você sabe todos os livros da Bíblia? Pergunta. Você conseguiria guardar 613 regulamentos? Um por um, assim, ó. Ele aperta um e fala, aperta outro e fala, aperta o outro e fala. Foi daqui que tirou o rosário. Foi daí que foi feito o rosário.
O livro dos Hebreus diz que as coisas do Antigo Testamento serviam apenas de sombra para o Novo Testamento. Se o cerimonial do Antigo Testamento é sombra que viria, então ele deixa de ser base quando chega no Novo Testamento. Amém? Estou indo bem gradativo para você compreender. A gente aprende, quando estuda em teologia, toda a questão do tabernáculo, duas palavras, tipo e antítipo. Por favor, repitam comigo, tipo e antítipo. O tipo, ele é a imagem ou representação de alguma coisa que vai acontecer. Isso é tipo. Os tipos do Antigo Testamento representam alguma coisa no Novo Testamento. Então, tipo é imagem ou sombra do que vai acontecer. Quando chega no Novo Testamento, aquilo que aconteceu, vamos dar uma ideia aqui. Tipo, Cordeiro no Antigo Testamento. Antítipo, Jesus no Novo Testamento. Amém? Então é isso que a gente aprende. Então no livro de Hebreus nós encontramos versículos que falam de tipos ou sombras que viriam. Então vamos lá, Hebreus 8:5. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8 e capítulo 10, por favor. Encontraram, amém? Hebreus 8:5 diz assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Na Bíblia, na linguagem de hoje, o mesmo versículo diz assim: o trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Amém? Hebreus 10:1. Olhe para o seu irmão, veja se ele tem uma Bíblia, se não, convide-o para ler a Bíblia com você. Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Está claro isso? Sim ou não? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, porque era simplesmente tipo. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então olha para o teu irmão e diga assim: os sacrifícios do Antigo Testamento não poderiam te aperfeiçoar. Diga, só o sacrifício de Jesus pode te aperfeiçoar. Diga para ele o melhor, diga melhor. Já está te aperfeiçoando nesta noite. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Esse mesmo versículo, na Bíblia, na linguagem de hoje, fica um pouquinho mais claro. Olha o que ele diz: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Graças a Deus que eu faço parte desse Novo Testamento e as coisas já vieram. Diga, irmão, já vieram. Tudo que está no Antigo Testamento já veio. Se aposse delas pela fé, irmão. Tudo aquilo que você se lembra que o Senhor disse que faria, que derramaria do seu Espírito, que abriria a nossa mente, que tornaria a nossa vida diferente. Tome posse disso, agradeça a Deus por isso, amém? Será que você pode fazer isso? Diga, Senhor Jesus, agradeço por ter nascido neste tempo, o tempo de revelação, tempo que os profetas do Antigo Testamento sonharam, mas não puderam ver o que nós estamos vendo, e nem sentir o que nós estamos sentindo, porque ainda o Espírito de Deus não havia sido derramado, porque Jesus ainda não havia sido morto. Mas hoje, meu, nós podemos dizer: Espírito Santo, venha sobre a minha vida, abre a minha mente, abre o meu coração. Você pode falar em línguas estranhas com o Senhor a hora que você quiser, meu irmão.
As pessoas do Antigo Testamento não podiam fazer isso. Veja o que Paulo fortalece esse pensamento. Veja o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Ele corrobora esse pensamento quando diz assim, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele disse, sombra lá no Antigo Testamento, mas aqui a realidade é o corpo de Cristo, é a igreja, somos nós. Estava falando de nós aqui. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Eita Deus da glória, amém? A realidade é Jesus. Olhe para o teu irmão e diga assim, não se preocupe, irmão, até o final Deus vai fazer muita coisa na tua vida. Diga para ele. Deixa a palavra entrar primeiro no teu coração e na sua mente. Amém? Em primeiro lugar, eu quero falar da mistura no Éden, Gênesis 3. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 3. Satanás, disfarçado de serpente, semeia a mistura no coração do casal no Éden. Eu acho interessante que a mistura sempre vem junto com a fala. Repita comigo a mistura. Sempre vem com a fala. Exceto alguns, né? Não sei como, que conseguem receber revelação de Satanás. No coração, não é? O casal, mas sempre tem alguma coisa. A mistura, ela é muito fácil de vir. E nós precisamos tomar cuidado e estarmos com os nossos ouvidos abertos. Alguns, né? Não sei como. A pessoa não precisa falar muita coisa para injetar uma mistura no seu coração. Basta uma pessoa chegar para uma irmã, suponhamos, ou para você que é casada, e dizer assim, você confia no seu marido? Claro que eu confio. Abre o olho, hein? Pronto. Pronto. Eu vi na televisão um programa onde eles entraram num shopping e os namorados estão juntos ali, e entra uma mulher bonitona, arrumadona, e ela toma nas mãos um ursinho de pelúcia, e ela chega, seu idiota, quer dizer que é assim, né? Lá você está comigo e aqui com essa sirigaita, toma esse urso aí, e vai embora. E você precisa ver a cena, o coitado apanha feito doido, a moça xinga, agride ele, e quem vai dizer para ela que ele não conhecia aquela sirigaita? Olhe para o teu irmão e diga, é assim que Satanás opera. Ele lança a mistura, ele joga a mistura, e foi isso que ele fez e vem fazendo até os nossos dias. Preste bem atenção. A partir do versículo de número 1, de Gênesis 3, veja que interessante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Mudou uma palavrinha. Ele botou um não. Na verdade, Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim. Somente as duas que estão no meio, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela não menciona aqui. Ela diz, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Qual é a resposta dele no versículo 4? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Pronto. Aqui eu queria parar um pouquinho, que eu acho interessante. Deixa eu trazer para o meu contexto como pastor dessa igreja. Já estou com vocês há 24 anos, vamos para 25 anos, pregando e ensinando a verdade para muitos irmãos aqui. Mas quando a gente introduz uma verdade,
essa pessoa vai buscar a verdade lá fora e acredita mais em quem está lá fora do que quem está aqui com ele 25 anos ensinando e mostrando uma vida diante de Deus. Alguém aqui já foi traído ou traída no sentido de que você não fez o que o outro disse que você fez e a pessoa preferiu acreditar no outro do que em você? E vive dentro da sua casa, e está com você direto, e come com você, e está todo o tempo, mas preferiu acreditar no outro do que na sua verdade? Como é que você se sentiu? Olhe para o teu irmão e diga assim: é assim que Deus se sente, quando você acredita nas verdades, nas mentiras do diabo, mais do que nas verdades de Deus. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Era verdade ou não que abriria os olhos? Sim ou não? Sim, era verdade. E sereis como Deus. Opa, aí já não. Você vê como a meia-verdade entrou? Sabendo o bem e o mal. De novo, tá certo? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Diga ao irmão: toda ação tem uma reação ou consequência. Deus disse: não coma. Eles comeram. Qual foi a consequência? Para fora do jardim. Amém? No domingo passado eu preguei que Deus não deixou eles assim, sozinhos, sem uma cobertura. Mata um animal, tira a pele do animal, cobre eles, que esse animal simbolizava Jesus, então não deixa eles sozinhos. Eles já são cobertos pela misericórdia e amor de Deus. Botou eles para fora do jardim, mas não os abandonou. Amém? Vamos lá em segundo. Deus proibiu a mistura antes que Israel saísse do Egito. Abra sua Bíblia e nós vamos ver em Êxodo capítulo 12. Gênesis, Êxodo. Por favor, seguindo o ensino da palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Eu falei sobre a mistura, eu falei sobre o Antigo Testamento ser apenas uma projeção para o Novo, sombra do Novo. E eu falei que a mistura em todas as Escrituras se refere a um evangelho misturado. Então vamos lá, a mistura, Deus proibiu a mistura antes que Israel saísse do Egito. Quem achou Êxodo capítulo 12? O capítulo 12, de 1 a 20, fala da Páscoa, que é símbolo ou sombra de Cristo. Hoje nós estamos comemorando uma Páscoa. E também fala das festas dos pães asmos, sem fermento, que é Cristo, sem fermento e sem mistura. Na festa da Páscoa, Jesus é o Cordeiro. Quem achou aí o texto? O que diz o versículo 3? Vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Isso foi a ordem de Deus. Depois, no versículo 7 e 13, o seu sangue livraria Israel da morte dos primogênitos no Egito. Vamos ler? 7 e 13, juntos. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meu irmão,
Isso está simbolizando o que nós estamos fazendo aqui hoje. A nossa Páscoa é Jesus. Também nós temos os pães asmos aqui, os pães sem fermento. E também Jesus está dizendo que no dia que Ele vier punir este mundo, Ele olhará para você e verá sobre você o sangue do Cordeiro. E nada acontecerá com você e a sua casa, mas com o mundo será punido. Amém? Não podia ter fermento ou mistura em casa, Êxodo 12, 19 e 20. Vamos ver? Quem achou? Êxodo 12, 19 e 20. Durante as festas dos pães asmos, que é símbolo de Jesus, não poderia ter fermento em casa. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Ele está falando aqui de Jesus e ele está falando de um evangelho que Jesus traria e que trouxe através de Paulo, e que esse evangelho não poderia ser misturado com nada. Ele disse, na tua casa não pode ter um evangelho misturado. É isso que eu vou mostrar para vocês que Paulo aponta mais adiante. Eu procurei na Wikipédia, levedo significa, as leveduras assim como os bolores e cogumelos são fungos, eram utilizados antigamente para aumentar a massa. Eu me lembro que na minha casa, quando eu comecei a estudar hebraico, eu tinha um judeu, meu amigo, ele se chamava Mardoqueu. E ele chegava em casa todo vestido de preto, com chapéu preto, para me dar aula. E quando ele chegava na porta da minha casa, a minha esposa estava na porta da casa, ele fingia que não via ela. Ela ficava louca da vida com isso. E ele esperava eu chegar na porta para entrar. Algumas vezes minha esposa estendeu a mão, ele não deu a mão para ela. E ele disse para mim, diga à sua esposa que eu não posso dar as mãos para ela. Só posso dar as mãos para você. E ele cumprimentava e entrava dentro da minha casa. E aí nós começávamos a estudar e de repente ele dizia assim, quero uma fruta. E aí nós pegávamos a fruta, quando ia entregar a fruta para ele, ele pediu uma faca. E quando nós dávamos a faca, ele perguntava, alguém cortou alguma coisa com fermento usando essa faca? Para vocês verem a forma com que eles levam. Mas tudo isso tinha um simbolismo espiritual para os nossos tempos. A Bíblia está cheia disso. E o Espírito Santo está despertando essa igreja para enxergar isso. Amém? Ele disse, não deixe o fermento entrar na sua casa. Havia consequências. Veja o versículo 19 e 20, por favor, comigo. O que está escrito? Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Não escapava ninguém. Agora olha o versículo 20. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos, sem mistura, sem fermento. Amém? Então a palavra de Deus, ela tem que ser bem digerida e tem que ser bem ensinada, e você precisa entender muito bem para não misturar. Eu estou passando gradativamente esse ensino para chegar onde eu quero chegar. Amém? Vamos ver aqui que um povo misturado sobre com Israel e traz prejuízos espirituais e materiais. O povo de Israel está no Egito. Deus prepara um libertador para tirar ele de lá. Mas nós esquecemos que no meio daquele povo tem outros povos que o Egito também transformou em escravos. E parece que tem um filme aí que passou, não sei, 10 mil, né? Eu acho que é isso, 10 mil. Não sei se alguém chegou a assistir, mas é que um povo poderoso sai na terra inteirinha em busca de escravos.
e traz os escravos para lá para ajudar a construir tudo aquilo. E o Egito fez isso. O Egito foi em busca de vários povos. Então, no Egito, não tinha só o povo de Israel. Havia outros povos misturados com outras ideologias e com tudo, e com outros deuses e outras culturas. Quando Israel sobe, olha o que acontece. Você pode ler comigo Êxodo 12:37. Quem achou, diga achei. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Coisa de quantos? Somente de varões, sem contar os meninos. E mulheres não contavam mesmo. E subiu também com eles, o que, irmão? Dá uma olhada aí, quem subiu com Israel? Uma mistura de gente. Aí nós vamos entender como é que Satanás mandou uma mistura no meio, para miscigenar e confundir a mente de Israel, do povo de Israel. E nós vamos ver o que eles fazem para frente, é resultado dessa mistura. Olha para o teu irmão, balança ele de cuidado com a mistura, hein, irmão. Cuidado com a mistura, meu irmão. Será que Jesus está falando? Esta mistura de gente, com ensinos misturados, costumes misturados da terra, a respeito dos deuses e sacrifícios, aproveitaram a saída de Israel e subiram misturados no meio deles. Esta mistura influenciou as decisões e fé do povo de Israel e os fez tomar decisões erradas diante de Deus. Abre a sua Bíblia em Êxodo 32. Êxodo 32, por favor, vamos ver as besteiras que este povo começou a comentar. Eu não coloquei tudo, não há tempo para isso. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos de Deus, Arão foi enganado pela mistura do povo, e este povo disse a Arão, convenceu Arão, que Moisés não retornaria mais, e que, portanto, fizesse um bezerro de ouro, algumas versões falam veado de ouro, e disseram ao bezerro de ouro, esses são os nossos deuses que nos tiraram da terra do Egito. Deixa eu perguntar uma coisa, desculpa a expressão, tá? Traz ela para os nossos tempos, né? Imagina que você fosse o Deus que havia tirado Israel do Egito com um braço forte. E esse povo fizesse a figura de um veado bem grande, e dissesse assim, esse aqui é o... E mencionasse o seu nome. E você tivesse poder de destruição, o que você faria com aquele povo? Depois de ter ensinado o povo tanto tempo, ensinando, e agora eles vão para o meio de uns povos, se misturam e absorvem o ensino errado. E aí alguma coisa começa a acontecer. Olha para o teu irmão e diga assim, a mistura trouxe consequências. Êxodo 32, por favor. Êxodo 32, por favor. Deus ordena que os responsáveis e os que seguiram sejam todos mortos, independente de quem fosse. Moisés manda matar 3.000 pessoas. Agora pasmem, meus irmãos, que no poder do fogo do Espírito Santo em Pentecostes, ao invés de morrer 3.000 almas são salvas pelo poder de Jesus Cristo. Aqui, no Monte Sinai, praticamente, o povo faz um ídolo, adora o ídolo e 3.000 pessoas morrem por isso. Lá no Pentecostes, eles adoram a Jesus e 3.000 agora voltam à vida que Cristo preparou para eles. Encontrar, podemos ler? Por favor. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos,
Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate, e o quê? E mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Vocês perceberam quais são as consequências da mistura? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. No Antigo Testamento, Deus levava a sério o sacrifício, sim ou não? Quando alguém desobedecia, o que acontecia? De novo, quando alguém desobedecia, o que acontecia? Se isso era apenas sombra do que é hoje, então que peso que isso tem nos dias de hoje? Se nós comermos um evangelho errado e de mistura, de obras de homens, de força, de você fazendo por você mesmo, contra todo o sacrifício que Jesus fez, se nós misturarmos isso, o que será de nós? Pergunta para o seu irmão que isso é de se pensar. Será que nós vamos para o céu de qualquer jeito? Pergunta a ele. Espera aí que vai apertar um pouco mais. Diga para o irmão que está do seu lado: a mistura novamente trouxe consequências. Agora eu tenho uma novidade para você. Jesus veio para desfazer a mistura do diabo. Você acha que não entendeu muito bem, meu irmão? Eu não preciso gritar para você dar glória a Deus. Jesus veio para desfazer as obras, a mistura do diabo. Amém? Você esqueceu de bater palmas ao Senhor? Ele merece o teu louvor e a glória. Ele veio para tirar esta mistura. Em 1 João 3,18, a Bíblia diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, ou seja, desfazer as informações ou a mistura do diabo e trazer informação correta para você. Pergunta para o irmão: quer aprender o correto ou quer continuar com o errado? De novo, diga: quer aprender o correto ou continuar com o errado? Alguém sempre pergunta assim. Alguém sempre pergunta: mas bispo, quer dizer que tudo que eu aprendi está errado? Não. Ou posso colocar em certa forma? Não. E eu estava conversando com a minha esposa, e eu disse assim para ela: filha, isso é como uma mulher que ama o seu marido, mas ele faz muitas coisas erradas. E ela consente que ele more com ela dentro da casa. Ela lava a roupa dele, ela põe comida no prato dele. Mas está bom isso? Ele podia ter muito, mas é isso que acontece se nós continuarmos vivendo um evangelho misturado. A gente pode ir até para o céu, mas vai como aquele cara que eu falei no navio. Tinha direito ao buffet e passou na cabine, viagem de não sei quantos dias, comendo biscoito. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem direito a tudo que Jesus conquistou. Diga para ele: para de ficar comendo biscoito, meu irmão. Para de ficar com porçãozinhas, coisinhas pequenininhas. Deus tem coisa grande para dar e para revelar e para entregar e para fazer. Glória a Deus. Tem muito mais para dar para você e fazer muito mais.
Mas, bispo, se eu continuar com aquele ensino daquele tempo, porque a gente está recebendo um ensino novo. Eu não disse, hipótese alguma, pronto, agora não vai fazer mais, mas procure entender isso. Porque a gente está vendo que tudo está apontando para alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Alguns aqui não comem carne de porco, né? Eu não vou comer carne de porco. Mas por que você não vai comer carne de porco? Ah, não vou comer carne de porco porque está na lei. A lei diz que não pode comer. Então não obedece só isso não. Circuncida também, tá? Alguém sabe como é que é? É assim, ó. Botou a linha, ó. Puxa assim a pontinha, ó. E passa a tesoura. Porque se é para cumprir uma coisa, cumpra tudo. Senão não tem valor. É assim ou não é? Olhe para o teu irmão e diga, o bispo está ensinando a gente. Vocês estão crescendo. É questão de informação de Deus e informação do diabo. Fomos intoxicados a vida toda com misturas. Em verdades, meias verdades, verdades misturadas com mentiras, para nos fazer errar o caminho. A palavra pecado vem do hebraico hamartia, que é errar o alvo. Olha para o teu irmão, diz, pecado é errar o alvo. Diga, mistura faz você errar o alvo. Diga, o alvo é Jesus e o evangelho puro, sem mistura. É o que Paulo está falando, evangelho puro, sem mistura. Quando vimos para o evangelho de Cristo, trazemos as misturas em nossos corações e em nossas mentes. Um dia eu havia me convertido, estava numa igreja da Assembleia de Deus do Belém. E eu estava na escada, quando uma irmã passou, e eu ouvi a irmã conversando com a outra. E aí, seu filho está melhor? Ela disse, não, ainda está com umas dorzinhas. Ela disse, olha, eu tenho uma simpatia aqui, que você pega assim uma lã, você enrola a lã, põe na boca assim, põe na testa dela. Tem que ser vermelho, né? Vermelho, porque é da cor do sangue de Jesus, para combinar, né? Pergunta para o irmão se isso é mistura ou não é. É mistura ou não é? Por que o bispo às vezes fala daqui, irmãos, não leve a sua vida por revelação. A maior revelação é essa aqui, ó. Essa não te engana, essa não deixa você enganado. Porque tem pessoas que fazem manipulação de massa através da palavra. Eis que digo, filho, é assim, é assado, ouviu falar de você, coisa parecida, exceto os profetas verdadeiros. Não estou falando isso com um profeta verdadeiro. Mas se a gente se deixa levar por isso, a gente começa a ter um monte de dificuldades, um monte de problemas. Eu nunca precisei disso na minha vida, meu irmão. Eu me converti com 18 anos de idade, lendo a palavra de Deus, e toda vez que eu queria receber algo de Deus, era essa palavra aqui. Porque a mesma palavra diz, ai de ti, profeta, se disser o que eu não mandei dizer. Você quer correr esse risco? E sabe o que acontece? Nós viemos de fora misturados. Eu vim do Espiritismo. E quando chega aqui, qual é a primeira coisa que vai me chamar a atenção? Quando eu estiver aqui na igreja. E eu ver, olha aqui, ó, vou revelar aqui, opa, lá também revelava. E aí as pessoas veem, não que não deva ter isso. Vocês estão me compreendendo? Sim ou não? Porque Deus age assim, age também. Mas a gente percebe que muitas pessoas que vêm para a igreja, o peso fica sobre o pastor e a pessoa que está à frente da igreja, porque quando termina o culto, depois de orar, depois de pregar uma palavra poderosa, a pessoa se aproxima e diz, você viu alguma coisa? Um dia eu respondi, vi, irmão. O que você viu? Um crente que não lê Bíblia. Amém? Será que Jesus está falando nessa noite? Quando nós vimos para o Evangelho de Cristo, nós trazemos as misturas do nosso coração e nossas mentes. Eu ouvi falar de um bruxo, que ele tinha muitos quadros. E quando ele se converteu, ele foi instruído a jogar aqueles quadros fora. Sabe o que ele fez, irmão? Havia muitos sentimentos naqueles quadros para ele jogar fora. Então ele contratou um profissional que trabalhasse por cima do quadro, fazendo as figuras de Jesus e figuras evangélicas.
Você entrava na casa, estava muito bonito, tudo estava ali, ó. Que bonito o quadro de Jesus, olha, Jerusalém. Mas embaixo estava o mesmo demônio. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, como é que está o quadro da sua vida? Pergunta. Como está o quadro da sua vida? Esta palavra hoje é uma palavra para você refletir e tirar um monte de coisas que você trouxe quando Deus te tirou do Egito. Veio um monte de coisa misturada que você precisa tirar, meu irmão, para ver Deus operar de verdade. Amém? Aí vai se cumprir o que ele disse: a palavra ainda estará na sua boca, saindo, e o meu poder estará agindo, a cura apressadamente virá, o milagre apressadamente virá, a saída rapidamente virá. Aleluia, glória a Deus, meu coração está queimando, queimando, queimando. Daramasuricandaraia. Quando a nova revelação chega, a velha tem que ser totalmente abandonada. Lei e graça não comungam juntas. Deixa mais uma vez eu frisar. O que é lei? Lei é a tentativa do homem se salvar pelos seus próprios esforços. Amém? Bom, 10 mandamentos. Os 10 mandamentos só faziam duas coisas. Ele chama que ele tem o ministério da condenação e o ministério da morte. Está escrito isso lá em 2 Coríntios capítulo 3. O que a lei traz em si? Você tinha que cumprir. Se você não cumprisse, condenação, dedo apontado e pedra. E eu queria saber onde eles arrumavam tanta pedra, irmã Carla. E eu descobri quando eu fui em Israel. Aquilo é feito de pedra. Você anda para todo lugar, tem pedra, e eu fui descer do ônibus, o motorista parou perto de uma pedra do tamanho desse púlpito aqui. E eu conversando com o povo aqui, quando eu pisei, foi na pedra, levei um tombo, caí. Eu lembro que o Jabes olhou para mim e falou assim: Paulo, confessa o teu pecado. Me deu a vontade de dar um chute na canela dele, porque eu me machuquei, eu caí daquela pedra, me machuquei. Ele foi dizer para mim: diga, revela o seu pecado, né? Mas depois eu aprontei uma com ele. Quando eu cheguei perto do monte, onde tem as figueiras ali. Me esqueci o nome agora. Getsemane. Quando eu me aproximei dali, tinha um lugar assim que é um precipício, como se fosse aqui. E tinha um camelo aqui, bem na ponta. E as pessoas passavam por ali e pagavam $10 para subir no camelo. Então, nós pagamos $10 por Jabes subir. E nós dissemos para ele assim: se você não subir, rapaz, vou saber que você é fraco. E ele falou: que fraco, Paulo, eu vou subir. Você vai ver como eu vou subir. E ele subiu. Quando ele subiu, o camelo estava aqui na ponta. E vocês sabem que o camelo, para subir, ele faz assim, né? Para cá, para cá. E ele subiu assim, o camelo, ó. Quando o camelo subiu assim, eu peguei a minha máquina de filmar e fiquei filmando ele. E entrava na boca dele e saía assim, ele gritando: Paulo, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu vou cair no precipício, pelo amor de Deus, me tira daqui. E no dia do aniversário dele, os irmãos do Bom Retiro foram lá em Atibaia buscar essa fita, que queriam fazer uma surpresa para ele. No meio da festa, eles disseram: nós vamos passar alguma coisa aqui. O telefone meu ligou, ele disse: Paulo, eu vou te matar. No meio da minha festa, o povo começou a rir da minha cara: eu vou matar você. Eu disse: agora você está sentindo a dorzinha que eu senti quando eu caí naquela pedra? Porque arrancou a pele do meu dedo todinha, né? Saiu fora assim a pele do dedo. Vai ver que interessante, amigos. Lei e graça não comungam juntas. Quando se misturam os ensinos da lei com a graça, ou seja, misturar o sacrifício de Cristo com as obras da lei, que nada mais é do que obras dos homens para serem salvos, a graça é anulada. Sabe por que a graça é anulada? Porque ou a glória é sua, ou a glória é de Deus. Por favor, diga isso bem baixinho por mão para ele entender. Fala assim para ele: quando você tenta se salvar, eu estou vendo que tem gente que não está falando.
Vamos lá, diga. Quando você tenta se salvar com seus próprios esforços, a glória é tua, embora você não possa se salvar. Mas quando pela fé, você crê que Jesus é capaz de te salvar, você recebe a salvação de verdade e a glória é dele. Amém? Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Já estou encerrando. Olha o que Paulo diz em Gálatas 3,15. Por favor, com a Bíblia aí. Gálatas 3,15. Ele diz: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Olha o que Paulo está dizendo. Se o testamento de um homem for confirmado, alguém pode mudar alguma coisa? Meu irmão, presta bem atenção. Quando a gente tem uma família rica, e algumas pessoas da família rica, já mais de idade, já estão partindo, qual é o certo essa pessoa fazer o quê? Um testamento. E no testamento eu vou escrever o que fica para quem, é assim ou não é? Porque se deixar isso para depois vai dar uma briga lascada. No meu caso deu. Não é? Será que no seu já deu também? Não é? Não, essa casa é minha, esse carro é meu, não é? Veja que interessante. Quando essa pessoa prepara o testamento e deixa ele pronto, ninguém pode alterar. Só ele. Mas ninguém pode alterar. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ele está se referindo a Jesus, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Agora veja o que Jesus confirmou no seu testamento, que nós vamos ler hoje, daqui a pouco. 1 Coríntios 11, 25, o que ele diz? Esse é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Meu Deus, você não entendeu o que Jesus disse? Este agora é o novo testamento no meu sangue. As coisas que estavam lá atrás já apontaram para a questão aqui, e sou eu agora que sou, glória a Deus, o objetivo da vossa adoração, o objetivo da sua salvação é Jesus. Você entendeu, irmão? Jesus fala aos seus discípulos para tomarem muito cuidado com o fermento, que é a mistura dos fariseus e saduceus. Mateus 16, por favor. Estou chegando ao final. Mateus 16, 6 a 12. Quem achou aí? Você vai ver o que essa palavra vai fazer dentro de você depois. Quem achou, diga achei. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. A maioria dos sumos sacerdotes eram saduceus, escribas, fariseus. Eles coordenavam, os senhores da religião daquela época. E aí os discípulos arrazoavam entre si, dizendo: por que não nos fornecemos de pão? Será que Jesus está dizendo isso para ele tomar cuidado com o fermento? Porque talvez eles comprassem o fermento deste pessoal. E ele fala: será que está falando por que nós não provemos de pão? Será que ele vai fazer algum milagre e vai precisar ter alguma coisa na mão? Olha o que Jesus diz para ele. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós? Vocês discutem entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, e ainda nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levastes? Ele disse: eu preciso de fermento para multiplicar pão. Então eu não estou falando de fermento, deste fermento. Aí ele diz para ele: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, dos ensinamentos da lei, da capacidade própria de auto-merecimento, de se tornarem agradáveis a Deus pelos seus próprios atos de justiça. Foi isso que ele falou.
Olha para o teu irmão e diga assim: meu pão de verdade é aquele que você vai comer hoje. Diga, ele representa Jesus, glória a Deus. Amém? Como é que Jesus chama esses homens? Jesus os chama de hipócritas. Mateus 15, 7. O que está escrito aí? Por favor. Mateus 15, 7. Quantos irmãos estão aprendendo nessa noite? Eu continuo pregando dessa forma ou paro? Mateus 15, 7. O que está dizendo? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha aí, que coisa forte. De novo, Jesus faz menção de mistura do ensino da lei e graça. De novo. Hipócrita deriva do grego hipocrinem, ou hipocrisia, e significa a representação no teatro da antiga Grécia. Os atores usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça, e fingiam ser um determinado personagem. Passou para o nosso tempo com esse sentido. Hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possuem. Hipócrita é um sentido mais amplo, é alguém que oculta a realidade, ou seja, a verdade, através de uma máscara de aparência. Olhe para o teu irmão e diga assim: quanta gente tem na igreja que parece ser crente, mas pisa no pé dele, fica devendo para ele. Eu já vi crente xingar o outro na porta da igreja, irmão, nem vou falar o que falou, porque a Bíblia diz que nem isso pode fazer. Eu já vi crente repetindo. Paulo nos ensina a retirar a mistura do nosso meio, a tirar o ensino errado do nosso meio. Paulo ensina. Amém? 1 Coríntios 5, 7 e 8. Fique de pé agora. Grupo de louvor pode vir para cá. Paulo nos ensina a retirar a mistura do nosso meio, o ensino errado. 1 Coríntios 5, 7 e 8. O que está escrito? 1 Coríntios. Vamos lá? Tem irmão que vai sair da igreja aqui, vai ter que botar uma tipóia depois, vai ficar com dor na mão, né? De tanto mexer na Bíblia, né? O que está escrito? Não sabeis, está dando microfonia aqui, está muito alto. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, que é a lei, para que sejais uma nova massa, que é a graça, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que vale é o sacrifício que Jesus fez, e não o que você faz para ser salvo. O que diz o versículo 8 que nós vamos fazer já já? Pelo que façamos. Quantos irmãos podem fazer festa? Ou vocês dependem de uma pessoa aqui na frente para fazer uns gracejos, dar uns pulinhos, jogar alguns chavões no alto para você pular e glorificar a Deus, ou você depende dessa palavra que você está recebendo? Ele diz no versículo 8, pelo que façamos festa. Vamos fazer festa, sim ou não hoje? Vamos fazer festa? Mas com o que é que nós vamos fazer festa? Com a lei ou com Cristo? O que está escrito aí? Pelo que façamos festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, porque quem tem um fermento velho age dessa forma. Mas com os asmos da sinceridade e verdade. Jesus,
é o asmo, é o pão asmo. O asmo é sem fermento. Ele é o único pão que não tem mistura. Amém? Ele é 100% Deus. Amém? Paulo ensina que um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, 6 a 12. Por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 6 a 12. Quem achou, diga achei. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, que é a lei, tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por amor, seria o texto mais correto. 7, ele fala assim, para o pessoal de Gálatas, que ouviu a palavra de Deus, estava indo bem, aí entrou um meio dos judeus no meio deles, e começou a pregar circuncisão para eles, e disseram assim, não, tudo bem, vocês aceitaram Jesus, mas tem que também se circuncidar, para que vocês possam cumprir a vontade. E Paulo fica irado, Paulo chama ele de louco, seus loucos. Ele diz, quem vos ensinou, não é? Quem vos ensinou a deixar esse evangelho? Aí ele diz o que no versículo 7? Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você viu que ele está falando? Quem foi que chamou eles? Não foi Jesus? Então ele está dizendo, esses costumes, essa persuasão de circuncisão e incircuncisão, não vem daquele que vos chamou, que foi Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uau! Quem lança fermento no coração do povo de Deus sofrerá condenação. Gálatas 5,10 diz assim, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo está falando isso, porque esse cara descaiu da graça, sofrerá condenação. Paulo deseja que essas pessoas fossem cortadas do corpo de Cristo. Eu estou lendo Bíblia. Eu queria, versículo 12, que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Olha como Paulo leva a sério essa questão de um evangelho sem mistura, um evangelho correto, porque um evangelho errado vai fazer você crer errado e vai fazer você se comportar errado. E quando você pensar que está chegando no céu, está chegando em outro lugar. Eu contei para vocês uma certa feita que eu fui para a cidade e eu peguei o metrô e tinha que estar num lugar, eu estava lá no lado da Sé. Aí eu peguei o metrô e pensei que estou vindo para Santana, e estou tranquilo. Mas o meu metrô estava indo para Jabaquara. E eu estou tranquilo, porque eu tinha uma data marcada com uma pessoa e tinha que ser aquele horário. E eu estou tranquilinho, até eu ouvir assim, bim bom, próxima estação Jabaquara. Quando falou aquilo, eu perdi o controle, depois eu fiquei com vergonha. Porque eu pulei, saí, tentei abrir a porta, abre. Foi uma coisa tão espontânea e boba. Eu estava esperando ouvir próxima estação Santana. Meu irmão, já viu se isso acontecer com você numa outra dimensão? E você, ao invés de ouvir próxima estação céu, ouvir próxima estação inferno? É possível isso? Se eu crer de forma errada, quem me garante que eu serei salvo? Paulo nos ensina a retirar a mistura do nosso meio. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade. Jesus é o nosso pão do céu sem fermento. Diga isso para o seu irmão agora, nós vamos orar. Jesus é o nosso pão do céu sem fermento. Meus irmãos, eu quero concluir com isso. Não vamos cometer o mesmo erro que os israelitas cometeram, desprezando o pão que desceu do céu, Jesus, como fizeram no deserto. Números 21:5 diz que eles chamaram o pão que estava caindo do céu para eles se alimentarem de pão vil. Olha o que eles disseram, e esse pão representava Jesus. Eles disseram assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há.
e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. João 6. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus é o pão que você vai comer hoje. Diga: toda vontade de morrer vai sair de você. Vai vir uma vontade de viver. Vai vir uma vontade de vencer. Vai vir uma vontade de se levantar. Você vai receber uma super força hoje, porque você vai participar do corpo de Jesus Cristo. Amém? Isaías 43 diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro mais. Olhe para o teu irmão, olha nos olhos dele e diz: eu não sei o que você andou fazendo, meu irmão, mas eu tenho uma notícia boa para você. A cachoeira de misericórdia de Deus continua sendo derramada sobre o corpo de Cristo. Jesus está dizendo para você, diga, Jesus está dizendo para você: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Será que para por aí? Não. Romanos 8:1, Paulo diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo? Não há condenação, não há. Diga para o irmão que está do seu lado: nenhuma condenação há para a sua vida. Diga para ele: nenhuma condenação. Vocês não me ouviram. Vocês não conseguiram me ouvir. Por favor, diga para o irmão que está do seu lado: nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Aí eu termino com o canto da vitória. Eu não podia terminar sem terminar com o cântico da vitória. Pega a sua Bíblia na mão, por favor. Vou terminar com o cântico da vitória. Glória a Deus. Eu estou feliz. Você está feliz hoje? Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Abre. Romanos capítulo 8. Convida a pessoa para o seu lado, meu irmão. Você perceber que o irmão não tem Bíblia, convida ele. Vem aqui ler. Vem ler, irmão. Você vai ler agora o cântico da vitória. Versículo 31. Quem achou? Podemos ler juntos? Vamos lá. Leia sentindo isso que Jesus fez por você. Amém? O que está escrito? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai falando das suas lutas aí, ó. Angústia,
a perseguições, a fome, a nudez, perigo, espada, desemprego, tantas outras coisas, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Isso os profetas estão dizendo. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Repete de novo, você não entendeu, repete. Mas em todas estas... Mais uma vez, muda a coisa pela luta que você está passando, tá? Desemprego, prova e tanta coisa. Vamos lá? Mas, pelo meu desemprego, somos mais do que vencedores. Continua. Porque estou certo. De novo, tá certo mesmo? Pergunta para o irmão, tá certo mesmo? Depois dessa pregação, se você não tiver certo, irmão, aceita Jesus de novo quando eu fizer o apelo. Vamos lá? De novo? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em... Olha para o teu irmão e diga, quem é que pode separar de Jesus, irmão? Nada pode te separar de Jesus, nada. Aplauda ele, adore ele, nada pode te separar, nada vai te separar, essa luta, essa prova, nada. Repita comigo agora, por favor, repita comigo. Senhor Jesus, obrigado pela salvação. Pela graça eu sou salvo. Mediante a fé. E isso não vem do meu esforço. É presente de Deus. Senhor, nesta noite, eu não vou pedir perdão. Eu sei que o Senhor já me perdoou. Eu vou agradecer pelo teu perdão. Eu quero nesta noite agradecê-lo, porque em todos os meus erros e falhas, o Senhor sempre tem me dado mais uma chance. Eu agradeço por esse perdão que custou a vida do teu filho Jesus. Este amor que desce como cachoeira sobre a minha vida hoje. Senhor, abre a minha mente para eu compreender o que o Senhor fez por mim. Abra o meu coração para eu receber o teu amor. E mais uma vez, eu agradeço o Senhor por ter me perdoado. Amém? Você pode adorar o Senhor no seu lugar agora. Faça isso, vamos adorá-lo. Faça isso. Adore o Senhor no seu lugar. Você sabe o que Ele perdoou você. Você sabe como Ele te levantou nesta noite. Você sabe como Ele disse, filho, não fique prostrado, levante-se, eu te amo, vem filho, eu estou torcendo por você, vem filho, adore. Leva-me além, todas as alturas, te ouço a tua voz. Obrigado, Jesus. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. Sinta o sangue dele descer sobre você nesta noite. A cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Jesus, posso-me chegar somente pelo sangue. Será que você pode cantar isso com força? Que nos lava dos pecados, nos traz restauração,
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, feitos como amigo de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode cantar nessa noite, eu sou livre, vai lá. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, meditando naquilo que nós vamos fazer. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu gostaria de ouvir a igreja cantando. Jesus vai ficar muito feliz. Eu sou livre, eu sou livre. Não precisamos de nada, só o sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos juntos, vamos lá. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.